nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Clame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Só a igreja de novo. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
Quando Jesus nasceu, alguns magos vieram do Oriente para o adorar, somente para o adorar. E viajaram vários dias, levando seus tesouros, se prostraram diante dele para o adorar, somente para o adorar. E hoje nesse dia, você está aqui, Jesus também está. Vamos adorar, vamos adorar. Então vamos cantar e entregar nosso tesouro que está no coração, a nossa adoração. Vamos erguer as nossas mãos. Então vamos cantar e entregar nosso tesouro que está no coração, a nossa adoração. Vamos erguer as nossas mãos e cantar aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está neste lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está neste lugar. Oh, 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 E hoje nesse dia, você está aqui, Jesus também está. Vamos adorar, vamos adorar. Então vamos cantar e entregar nosso tesouro que está no coração, a nossa adoração. Vamos erguer as nossas mãos. Então vamos cantar e entregar nosso tesouro que está no coração, a nossa adoração. Vamos erguer as nossas mãos e cantar aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está neste lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Então, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, ela concebeu um filho de sua velhice.
e já está no 6º mês, aquela que era tida por estéril. A Deus nenhuma coisa é impossível. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela, mas a notícia da gravidez de Maria se espalhou por aquele povoado, e Maria vai ter com José. Onde me foi meu bom José se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela de toda a sua Galileia, casar com ela almoçar, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exalar, nem se esconder com Maria. José, preciso lhe falar. O que houve, Maria? Eu estou esperando um filho. O quê? Um filho? Mas como isso pôde acontecer? Nunca imaginei que pudesse me trair, Maria. José! José! Apesar de triste, José era um homem de bem e, não querendo difamar Maria, resolveu deixá-la secretamente. Porém, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. José fez como o anjo do Senhor havia lhe dito e recebeu Maria em sua casa. Naqueles dias, Maria foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Prima Isabel, como Deus é maravilhoso. Maria, que bom lhe ver. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde vem a honra de vir a mãe do meu Senhor? Pois assim que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Bem-aventurado és tu, que creste, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Que bom que você está comigo, Maria.
ajudar. Vai descansar, prima, que eu vou arrumando a casa. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Atenção, muita atenção, habitantes da terra. O imperador César Augusto ordena que todos os habitantes de seu império dirijam-se imediatamente à sua terra natal para o recenseamento. O imperador quer saber quantos habitantes existem no seu império. Quem não obedecer a este edito será passado a fio da espada. Cumpra-se. Assinado Imperador César Augusto. Estando eles ali, completaram-se os dias de Maria. Coragem, Maria. Sei que já é o nosso 3º dia de viagem, mas já estamos chegando. Olha, José, é Belém. Como é bom rever a terra natal. Acho melhor se apressar, José. Nosso filho está querendo nascer. Ô de casa, podem nos acolher? Eu sou José e essa é Maria, minha esposa. Viemos de Nazaré. Ela precisa de um lugar para ter o nosso filho. Minha casa já está cheia. Depressa, José. Minhas dores estão aumentando. Aguente firme, Maria. Tudo vai dar certo. Isso são horas de nos incomodar. Acordaram meus filhos. Não achamos nenhum lugar. A cidade está cheia e o nosso filho vai nascer. E eu com isso, aqui não é maternidade. Vão mais à frente, talvez encontrem um lugar. Oh, meu Deus, pelo menos um cantinho. Qualquer lugar serve. Vamos, Maria. Na minha infância, conheci uma gruta aqui perto. Ela brigava os animais. É lá que nosso filho irá nascer. uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles. Não temas, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvavam a Deus e cantavam.
Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que o ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração.
Amém. Glória a Deus, igreja. Temos aí o texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Primeira Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. E antes de eu eu preparei uma música de fundo ali, e eu tô... Mas antes de eu estar dando início aqui, há uns 2 meses atrás eu tinha tido um sonho. E o sonho diz referência àquela palavra onde Jesus ele se encontrava ali no jardim do Getsêmani. E naquele sonho eu via lá o que a palavra diz, né? Que enquanto Jesus orava, os apóstolos ali às vezes cochilavam, não faziam vigiavam com ele. E eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer? E guardei aquilo comigo, né? E passados uns dias, o pastor Sérgio trouxe uma palavra aqui. E depois disso, aí a gente recebeu as instruções da pregação do culto, e meu dia caiu hoje. E eu estava orando, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer? E naquele dia, eu também tive um outro sonho em relação a isso. E ele passou a história de Jesus inteirinha. E chegava até esse ponto, exatamente esse ponto que aconteceu. E naquela hora o Senhor falou para mim assim, que naquele dia que Jesus ele foi crucificado, alguns se ausentaram e outros não. Então, eu orando a Deus, esse texto veio que a gente vai estar lendo agora. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Diz assim, porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, esse é o nosso texto que a gente vai meditar. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é princípios e legados. Então, vamos lá. Princípios. Princípios são coisas fundamentais que a gente aprende e pratica. E legado. Legado é o conjunto de tudo isso que nós, como pais, deixamos para os nossos filhos, para a vida madura deles. É o que a gente hoje está vivendo, né? Nós lembramos alguns princípios que os nossos pais ensinaram, né? Então, nem tudo a gente aprende na escola, a gente aprende a maioria das coisas em casa, né? Então, você que tem sido um pai presente, Jesus, ele fez exatamente dessa forma sobre as nossas vidas, né? E nesses dias de hoje, o que nós temos visto? Várias situações nós temos visto, mas a gente pode citar algumas aqui. Insegurança, ansiedade, estresse, novas doenças, iras, pessoas que estão sem paciência, pessoas vivendo na correria. E a minha pergunta é, isso é bom ou é ruim? Então você mesmo pode responder no final dessa mensagem, né? Mas vamos deixar um pano de fundo aqui. Eu sou da época de 1980, né? Eu nasci naquela época, né? Mas eu me lembro, e eu ainda comento com as pessoas, né? Que naquela época, ainda em 90 e uns quebradinho ali, a gente vivia assim, não como as pessoas estão vivendo hoje. Você podia sair na rua, você podia... Eu morava em São Paulo, tinha trem lá, a gente andava de trem, a gente tinha várias... Não tinha iPhone, então a gente nem outro smartphone, a gente se reunia para fazer as nossas brincadeiras. Foi uma época muito boa, né? Que você não sentia assim, esse medo, que às vezes nós conversamos com os nossos parentes. E eu estava conversando com o meu irmão, ele ainda fala assim, olha, no Brasil, você só tem que tomar cuidado onde você vai andar, onde você vai ir, o horário, né? E na nossa época não era assim, né? Nós não víamos, às vezes, a hora de chegar
as férias da escola, e eu viajava lá para a casa dos meus parentes, lá perto de Presidente Prudente. Eu gostava muito, porque era uma época onde ainda o vendedor de leite ele trazia ali numa charrete o leite, era uma coisa assim bem incrível, né? Mas era muito bom, né? E então aí tudo foi avançando. Aí começou a tudo mudar, a tecnologia avançou muito, a ciência também avançou muito. E hoje em dia, a gente encontra, assim, o mais comum, assim, aí também naquela época a gente aprendia muitas coisas, o principal dela era respeitar as pessoas. A gente saía de casa, a gente via os nossos avós, pediam bênção. Então, parecia uma coisa antiga, mas a gente percebe que nesses dias falta um pouco de cada, né? E na vida de Jesus não é diferente. Jesus ele veio, assim como contou essa história, ele deixou vários princípios. Jesus passava pelas situações difíceis, ele sempre ajudava as pessoas, né? Então, Jesus ele tem deixado esses princípios e esses legados para as nossas vidas hoje, para a gente fazer parte, sim, né? Então, a gente vai ver algumas situações, eu elegi algumas situações aqui, para que a gente possa praticar isso no nosso dia a dia, para ter uma vida melhor, para poder abençoar outras pessoas. E vamos abrir em Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 10. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 10. Jeremias 17, 10. Diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o primeiro ponto para a gente poder viver esses princípios e legados que Jesus colocou no nosso coração de forma com mais sucesso nós precisamos se autoanalisar todos os dias da nossa vida. A gente está chegando aí no final do ano, falta uma semana, mas esse ano você já parou para se autoanalisar? As firmas, até as empresas, elas param, né, para fazer aquele balanço. E para que é feito o balanço? Para ver quanto que vendeu, quanto que sobrou, para ver se compensou ali, né? E na nossa vida, para que serve, então, essa autoanálise? A autoanálise é feita diariamente, então é para a gente ver como que foi o nosso dia, ver como que a gente tem vivido, ver o que a gente errou, o que a gente pode melhorar, confessar, se retratar com as pessoas. Imagina você acumular tudo isso e chegar nessa semana resolver fazer tudo, você vai esquecer algo importante. Então, para a gente ter uma vida bem-sucedida, a gente precisa se autoanalisar. De que forma? Orando a Deus, reconhecendo que nós dependemos deles, reconhecer as nossas dificuldades diante dele. É tipo fazer uma terapia ali com o Espírito Santo, né? De você falar, ouvir o que ele tem para te dizer. Não adianta as pessoas te elogiarem ou falarem outras coisas, se na verdade você sabe o que você tem passado esses dias. Então, a autoanálise é para isso. Não adianta a gente procurar a ajuda de outras pessoas. A gente precisa, no nosso cantinho ali, como o Tiago aqui ele falou, né, que ele tem um cantinho dele ali para estar louvando, para estar adorando. Também nós precisamos disso, ter um tempo com o Senhor. É bom, né? Às vezes a gente tira ali 30 minutinhos por dia para cuidar do nosso corpo, mas como fica o nosso espírito? Nosso espírito, ele recebe tantas circunstâncias difíceis, tanta notícia. Você vai no médico, o médico, às vezes você nem vai, né, com medo dali o que ele fala. Mas aí quando você vai, ele fala ali uma coisa, aí você recebe aquela notícia, aí você chega no seu trabalho, o seu chefe fala uma outra coisa, aí você está para receber o seu salário, aí recebe o lerite uns 3, 4 dias antes, você fala, aí você recebe uma outra notícia ali. Então, o teu espírito ele fica abalado. E aí chega várias outras situações, tudo junto. Como que você vai administrar tudo isso? Às vezes, quando você tem um negócio próprio,
É tanto número, é tanta... O diácono até falou que quem gostava de matemática, né? Às vezes a gente até corre disso, né? Mas é tanto número que chega que você não consegue. Aí você contrata ali um contador, você contrata um advogado para cuidar dessas partes que a empresa e você não dá conta. E por que na nossa vida, às vezes, a gente tenta fazer desse jeito, né? Então, a gente precisa se autoanalisar, ver aquilo que está sendo difícil. E, principalmente, encontrou uma situação difícil, o que você vai fazer? Você vai tratar, você vai buscar conselho, você vai falar com os pastores, com um líder, você vai arrumar alguém para te ajudar em oração e reconhecer que só o Senhor pode fazer isso, estabelecer aquilo que o Senhor tem colocado como resposta para essa autoanálise que você fez. Então, a gente faz isso com o nosso corpo, a gente faz isso na nossa vida social, mas nós precisamos fazer isso com o nosso espírito, né? Estava conversando com uma pessoa que ela é psicóloga, né? E ela não é uma pessoa crente, mas ela fala assim, que a pessoa, para estar bem, ela precisa estar bem fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente. São o tripé que eles ensinam lá para quem é psicólogo ou outro tipo de terapeuta. Então, com esse entendimento, a gente entende que o Jesus ele já ensinava isso, que a nossa conversão ela é diária. Então, diariamente, a gente precisa estar ali nos pés de Jesus. E muitos outros problemas não viriam se a gente fazer isso todos os dias, né? Então, esse é um primeiro exemplo que a gente tira aqui. O segundo está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Então diz aí, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma segunda atitude que nós precisamos ter para manter esses princípios e legados de Jesus é atitudes de mudança. Então, pensar em fazer muitas coisas, quando chega assim no começo do ano, a gente faz vários planos, né? E a gente coloca algumas metas, tudo isso é bom, mas a prática é muito melhor, não é verdade? Quando a gente chega aqui no final do ano e a gente faz aquele balanço que eu falei agora, e a gente fala, nossa, graças a Deus eu concluí aquela meta, graças a Deus aquela oração, o Senhor deu oportunidade, graças a Deus aquela compra eu consegui fazer. Então, tudo isso, a gente precisa ter essa atitude de mudança. E também, incluso nela, a gente precisa estabelecer metas. Na vida do cristão, a gente precisa estabelecer metas, assim como a gente estabelece ali secularmente, né? Secularmente, você já traçou o seu plano ali, você já falou assim, olha, eu vou trabalhar até essa idade, estou pagando a aposentadoria, estou pagando a aposentadoria particular, e você já fez um planejamento. Mas na nossa vida cristã também, a gente precisa estabelecer essas metas a curto e longo prazo na nossa vida, né? E a gente precisa, assim como eu disse ali no primeiro ponto, dessa autoanálise para que a gente consiga fazer tudo isso. A gente não pode viver uma vida cristã sem metas, você não pode viver sem um objetivo. Se você pode estabelecer metas espirituais, esse ano eu vou tentar evangelizar o maior número de pessoas. Esse ano eu vou fazer diferente, eu vou fazer dessa forma. Então, tudo isso é importante. Eu tava com uma pessoa, até falei isso aqui na penúltima quarta-feira, eu estava com ela ali, eu nem conhecia a pessoa. E aí eu fiquei com ela ali, deu uns 20 minutinhos. E aí eu deixei ela na casa dela. Aí nesse período, eu vi que ele estava meio cabisbaixo, tudo. Aí eu comecei a falar da saúde, como eu tenho feito, tem sido diferente, porque ele falou alguma situação parecida ali. Mas aí eu comecei a falar outras coisas para ele. E aquilo começou a gerar esperança nele. Eu sei que eu parei o carro, eu estava esperando ele descer, mas eu continuei falando, né? E a gente percebia o rostinho dele ali olhando, querendo ouvir mais. E aí eu deixei para uma outra oportunidade. Mas é isso que as pessoas, elas têm necessidade nesses dias, de boas notícias que geram
esperança. Más notícias é só você ligar a televisão, abrir a internet, que tem várias. Mas as boas notícias cristãs é a gente que tem que repassar, né? Então, essa atitude de mudança que nós devemos ter com as pequenas metas que a gente estabelece. Quando a gente começa a estabelecer metas e a gente começa a vencer essas metas, a gente fica contente, o nosso espírito fica alegre e nos fortalece para vencer outras metas. Então, com essas metas estabelecidas, a gente pode pedir orientação de Deus, né? Mas durante esse caminho, nunca desista, não pare. Não pare de forma alguma, sabe? Às vezes você vai passar por uma situação difícil, por negligência nossa, muitas vezes, né? Que é o caso da saúde. Muitas das doenças que nós passamos é a administração do nosso corpo, né? Então, a gente precisa passar. A gente passa por situação difícil, por notícias difíceis, mas a gente não pode parar. A gente, quem sai andando e semeando enquanto choram, voltará o quê? Contente, voltará alegre com os seus molhos, né? Então, na situação difícil, a gente não pode parar. Tá difícil? Vamos continuar. E o Senhor vai trazendo a vitória, né? Então, recomece na sua vida cristã quantas vezes forem necessário, mas não fique cabisbaixo na sua casa, não fique triste, busque ajuda, busque oração. É isso que a gente precisa aplicar de forma prática para que a gente possa viver os princípios e legados que o Senhor tem para os nossos corações, né, que Ele já estabeleceu. Uma terceira prática aí está registrada em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Diz assim, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, o que a gente precisa fazer? Também, aplicação da fé de modo prático. Então, a gente pode aplicar a nossa fé de modo prático de que forma? Lendo a palavra, orando, cultuando a Deus em casa. Esse momento que a gente tem aqui de domingo, de quarta e de sexta, é um reflexo daquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia com Deus. Se você tem vivido dias favoráveis, dias que você tem orado, buscado a Deus em casa, com certeza é o reflexo que a gente vai ter aqui no culto. Então é importante isso, né? E a fé de modo prática, como é que a gente pode fazer isso? Estabelecendo alvos práticos de fé. Então, você começa a estabelecer metas espirituais para as suas vidas, de pregação de evangelho, de levar o evangelho para os seus parentes, estratégias espirituais que o Senhor der, né? Que mais? A gente pode ajudar pessoas necessitadas, sabe? A gente pode ajudar mesmo, que é com uma ajuda alimentícia, é com uma indicação de trabalho, com um serviço de tradução, com alguma situação, mas a gente precisa ajudar as pessoas de forma prática, até mesmo você conversando com elas, como eu falei agora, às vezes você nem fala de Jesus, você leva tanta esperança para ela, e numa outra oportunidade o Senhor te dá a estratégia, porque ela vai pensar assim, nossa, aquela pessoa, eu não sei, mas ela tem algo diferente, ela falou coisas que eu nunca tinha ouvido, coisas que... E a pessoa fica curiosa. Então, numa segunda oportunidade, é a hora que você leva a palavra para ela, né? Que mais? Visita pessoas doentes. Hoje, talvez, a gente não tenha tanta oportunidade, mas você tem a oportunidade de ligar. Você tem a oportunidade do Brasil de conversar com as pessoas, de falar, de interceder. É de modo prático isso. A gente precisa mexer o nosso corpo ali para estar fazendo isso, levando a palavra para as pessoas que têm necessidade. Visitem hospitais. É muito bom fazer isso, sabe? Na hora que você está visitando ali, vendo a pessoa, a dificuldade da pessoa, você olha para si mesmo e você começa a falar assim, eu achava que estava difícil para mim, mas para ela está muito pior. Puxa vida, ela não consegue nem se mexer. E eu estou passando por isso, ainda o Senhor está me conseguindo, deixando trabalhar, tudo. Então, serve para a gente refletir um pouco, fazer aquilo que eu falei aqui no primeiro ponto, aqui de autoanálise, né? Ajudar um missionário, gente. Isso aí é aquilo que o diácono Lígio estava falando aqui, da gente semear.
Você ajuda o missionário, ninguém fica sabendo. Talvez o missionário fique ali. Mas isso é super importante, porque a semente que você lançar ali na vida de um missionário, na vida de uma pessoa que tem levado a palavra e tem levado a palavra de Deus a sério, o Senhor, ele traz assim de uma forma que às vezes você olha e você fala, meu Deus, tanta situação que o Senhor tem dado favorável que não tem explicação exatamente por causa da semente. A semente, às vezes, a gente joga. Eu inventei de plantar como é que é o nome daquela planta lá? Boldo, para quem gosta aí, né? Mas eu inventei de plantar ele. Engraçado que ele vai crescendo, e você tira umas folhinhas ali, ele cresce mais, ele vai ficando maior, e quando você coloca na terra, ele vai crescendo mais ainda, né? E você não espera isso. Então, na nossa vida cristã é a mesma coisa. A gente semeia através da oferta missionária na vida dos missionários, e vai crescer de uma forma que, no momento certo, você vai receber esses frutos sobre a sua vida. E é maravilhoso porque o Senhor, ele não mede esforços para abençoar aqueles que estão abençoando a obra de Deus, sabe? Ele conta hoje com pessoas. Jesus, Deus, ele quer contar com a minha e a sua ajuda sempre. Então, ele sempre vai disponibilizar recursos para aqueles recursos financeiros, para aqueles que têm buscado ofertar, têm buscado semear na obra de Deus. Então, se você tem feito isso com alegria, você é um alvo certo que o Senhor vai abençoar. Quem recebe isso? Amém? Glória a Deus, né? E ajudar na obra de Deus também é outra coisa fascinante, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, estava aqui nessa igreja, e eu comecei, na verdade, a gente tinha um outro lugar lá que a gente cultuava, e às vezes eu limpava o banheiro, às vezes eu ia lá ajudar o irmão a fazer alguma manutenção lá, e para mim era gratificante, porque eu não dirigia ainda, mas eu estava lá. A gente andava de trem, a gente andava a pé, e no frio, no calor, sabe, nunca teve assim tempo difícil. Então eu vejo assim que a obra de Deus, se a gente falasse, se a gente não fizesse, a gente não ia ser participante. Então a gente precisa participar, sabe? Sempre busque, se você tem algo assim, um dom de cantar, tocar, procura o diácono responsável. Se você gosta de ficar ali recebendo os irmãos, procura também ali a pessoa responsável. Eu quero aprender a mexer nos fios ali, naqueles computadores ali. Vai lá e fala com o irmão ali, responsável. Então, tudo isso faz parte você estar ali no núcleo, faz parte você estar na comunhão do corpo. O que a gente não pode ficar é ausente da obra de Deus. Isso traz liga. E quando traz liga, a gente consegue conviver com as pessoas. Imagina você viver nesse Japão como a gente viveu aqui no início. No início eu cheguei aqui em 97. Teve irmãos ali que chegaram antes, né? Chegaram ainda ali... Era a VASP ali, né? No comecinho, né? Jesus amado, até faliu a empresa. Mas não chegaram de navio não, né? Mas eu lembro que meu tio, ele veio, sabe? E nem esse visto existia, que esse visto foi depois, né? Foi em 80, o final da década de 80. Mas ele veio assim, eu falei, meu Deus. Bom, naquela época ainda, a gente chegou ali eu cheguei de Jal, né? Mas teve uns que chegaram antes. Mas eu lembro ali que era difícil, sabe? A gente às vezes se isolava ali numas kitnet, era bem pequeno mesmo. E não saía. A gente recebia o salário e não saía. E a gente ficava tão contente, às vezes, quando uma pessoa lá do mundo chegava, vamos ali no boliche, ou no game, ou até no Mac, né? Porque a gente não sabia, não dominava a língua e ficava com medo de errar, e era aquela tensão total, né? E hoje... a gente faz parte de um corpo, que tem várias e várias pessoas. Então, às vezes, você marca assim, olha, eu vou convidar tal pessoa para vir em casa, ou vou marcar de sair, isso é natural. Mas naquela época não era. Então, imagine você fora disso, fora dessa liga total. Tudo você vai começar a achar estranho, tudo você vai achar difícil. Então, é importante você fazer essa liga com a gente, estar participante da obra de Deus, né? Que isso vai fazer muito bem para a sua vida e para a obra de Deus, né? Se dispor também a fazer algo como um evangelismo, a gente pregar a palavra, a gente buscar
de alguma forma evangelizar as pessoas no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, mandando versículo, e tudo isso vai trazer experiências de fé com as nossas vidas, né? E principalmente estar presentes nos cultos, de quarta, de sexta, de domingo, para a gente estar aqui cultuando. A internet é bom? É bom. Talvez no momento que não dê para você estar, numa viagem, que você quer ouvir depois, mas fazendo o possível para a gente estar aqui cultuando. Você faz falta, meu irmão. Quando você não vem aqui, você faz uma falta. Hoje a igreja está cheia, esses dias tem estado cheio, mas é importante a gente manter essa fé, sabe? Um com o outro. Eu não acerto 100%, nem você acerta 100%, mas quando a gente se une, todas as diferenças são superadas, sabe? E isso é importante na obra de Deus e também para a gente aplicar de modo prático. Mais um exemplo está registrado ainda em Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14 a 18. Hebreus 2, 14 a 18. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, igualmente, participou para que sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjo, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, a gente, mais um ponto que a gente pode praticar aqui, para termos os princípios e os legados, é viver pelo exemplo que tivemos de Jesus. Jesus, em todas as oportunidades, talvez se a gente olhe no nosso dia a dia, a gente, comparando com a Bíblia, Jesus passou por tudo, e talvez coisas que a gente nem vai passar. Mas você imagina, imagina que Jesus, ele saiu vitorioso em todas as situações que ele enfrentou. Como homem, ele saiu vitorioso, e para a gente é um exemplo, né? Em meio às dificuldades, ele saiu vitorioso. Quantas dificuldades Jesus não passou? Já era que ele tinha que caminhar ali, às vezes 30 quilômetros por dia, era uma coisa muito extensa, pregar a palavra, enfrentar ali, às vezes, a perseguição, a vista torta de outras pessoas, mas Jesus, ele não desistiu. E com esse espírito, ele atraía pessoas. A Bíblia relata em todos os textos que eram multidões ali, recebendo os princípios de Jesus. E elas colocavam em prática e ouviam a palavra de Jesus. E o que eles viam em tudo isso? Esperança. Naqueles dias não é diferente dos dias de hoje. As pessoas querem ouvir falar de esperança, daquilo que gera vida no coração delas em meio a essas dificuldades, né? E Jesus, ele também viveu momento em que ele via as pessoas passando fome, mas ele também ia ali e multiplicava. Então, Jesus ali foi como um presente na vida das pessoas ali, né? Em meio à tentação, ali no deserto, Jesus também, ele saiu vitorioso ali. Ele foi exemplo, ele viveu 40 dias ali, 40 noites, e ele recebeu ali várias afrontas, mas ele saiu vitorioso. Doenças, foi a mesma coisa. A Bíblia fala que se todos os relatos de Jesus fossem escritos aqui, não teríamos papel suficiente, mas no que é escrito, quantas doenças Jesus não curou? Foi cego, foi pessoas passando de paralíticos, voltando a andar, foi pessoas com fluxos de sangue sendo curadas, foi pessoas que já morreram sendo ressuscitadas. Então esse evangelho é vivo para os nossos dias também, sabe? A gente começa a ver a vida daquelas pessoas que tinham esse problema de saúde, que a Bíblia relata. Então você imagina, a Bíblia relata que tinha pessoas que tinham vários anos essas doenças, mas essas pessoas não desistiram, e no momento certo Jesus fez presente ali.
Então é um incentivo para a gente que está passando por alguma dificuldade, talvez no âmbito físico, persistir, porque no momento certo Jesus vai estar ali, ou balançando o tanque, ou levando a gente trazer assim, respostas de cura, ou usando um médico ali para trazer boas notícias. Eu fui no médico essa semana, e eu até assustei, né, com a reação do médico, né, porque eu tô não é dieta, é uma reeducação alimentar. Mas eu tinha baixado bastante, né? Foi quase 8 quilos esse mês, né? E aí eu cheguei para o meu médico lá, ele falou, quanto que você está agora? Eu falei para ele. Aí ele abriu um sorriso, aí ele começou a falar assim, nossa, que bom, como que foi, né? Foi difícil, mas você conseguiu, tal. E então eu fico imaginando, né? Jesus está esperando, né, que a gente continue ali. E quando a gente conquistar a vitória, imagina ele falando isso para você, olha, você conseguiu. Você passou todos esses anos firmes e você conseguiu, né? Então, no nosso coração, vai gerar alegria, mas também vai gerar aquele sentimento de, aquela que eu falei aqui no segundo ponto, de metas concluídas. A gente esperou firme e o Senhor trouxe a vitória nessa área, né? E então, tantas coisas, Jesus, ele trouxe princípio para as nossas vidas, em todas as áreas, de trabalho, de oferta, de plantar, de conversar com as pessoas. Jesus, ele viveu uma vida onde ele teve uma profissão de carpinteiro. Depois, aos 30 anos, ele foi chamado ali ao ministério, viveu 3 anos dando exemplo ali para os discípulos, e mesmo assim, foi aquilo que eu falei aqui na introdução. A gente viu ali na hora que Jesus ia ser crucificado, muitos ali se afastaram de Jesus. Mas a boa notícia é que eles se arrependeram. Eles se arrependeram ao ponto que a Bíblia relata que todos os apóstolos, exceto um, morreu morte difícil. Por quê? Na cruz, talvez, eles ainda estavam com os princípios meio abalados ali. Mas depois eles entenderam, se arrependeram, e quando veio a morte, para esses discípulos, eles enfrentaram de frente essa situação, como sendo a entrada e a meta concluída nesse mundo, e que eles chegaram ali, e Jesus já estava esperando ali, né? Estava esperando eles ali, né? Então, é uma situação que a gente precisa viver os exemplos de Jesus nesses dias da nossa vida. Amém, queridos? E aí vamos estar lá em Salmo 78, versículo 4. Salmo 78, versículo 4, diz aí: Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então é um ponto também importante, ensinar a próxima geração. Então, o que nós temos visto nesses dias? É muita facilidade mesmo, sabe? Eu fico impressionado, né? Porque antigamente você gastava 5.000 ienes para falar 30 minutos, né? No orelhão ainda, né? Naquela época. E hoje você fala de graça. É cursos que tem para fazer, é escola online, é faculdade online, é tanta coisa que acontece, mas nossa obrigação como pais, como pessoas que ensinam outras pessoas, é dar exemplo prático, é ensinar em casa. É ensinar os princípios que a gente aprendeu lá, quando a gente era criança, a respeitar as pessoas, a ser fiel a Deus, ensinar a importância da leitura da palavra, ensinar também a importância de resistir, sabe? Os seus filhos estão vendo ali, o diácono Celso estava pregando aqui semana passada, ele falou algumas vezes, né? E é assim também em casa. Seus filhos estão vendo você acertando e errando, mas o que chama mais a atenção dos seus filhos é quando você erra. E quando você erra e mostra para eles que você se arrependeu para voltar ao caminho certo. Então, essa atitude que você toma começa a dar exemplos para os seus filhos. Chegar lá na frente, ele vai falar assim, olha, eu preciso fazer isso com os meus filhos agora. Então, essa questão de princípio e legado é tão importante na vida cristã
que ela influencia a próxima geração. Se essa geração hoje, ali no Brasil, está tendo uma vida que a gente vê hoje, é muito nítido, às vezes, quando a gente assiste a televisão, é muito fácil as pessoas comparar, sabe? Ah, mas em 1995, 96, não era assim, com essa criminalidade. É muito fácil comparar, mas é muito difícil você ter atitude. É muito difícil você ver ali de pouquinho, você ensinando. Se cada pai fizer a sua parte, a próxima geração vai ser diferente. Se Jesus não voltar, a próxima geração vai ter algo diferente. Foi assim com o Japão também. Depois da guerra, eles tomaram uma atitude. Eles podiam ali, naquele momento, 1940, ter uma atitude assim, vamos nos vingar dessas pessoas que destruíram o nosso país. O Japão viveu um período muito difícil, né? Um período feudal, onde eles escravizavam outras pessoas, tomavam conta da China, da Coreia. E quando veio a derrota da guerra, eles decidiram não prejudicar mais as pessoas, as outras nações, e recomeçar. E a gente vê o reflexo daquela decisão hoje. A gente tendo todos esses benefícios. Então, a gente vê, falando assim secularmente, a importância da gente tomar essa decisão. Mas, espiritualmente, isso abre muitas portas, queridos, sabe? A gente está tomando a decisão hoje de não ver os nossos filhos perdidos amanhã. Então, essa é a chave, a ligação entre nós e o nosso futuro. Então, é importante a gente ter isso no coração, de ensinar ensinar a próxima geração, né? Então, se as gerações se perderem, não vai ser por falta de conhecimento, porque o Senhor tem nos revelado isso nesses dias, que a gente precisa arrumar a nossa casa, né? A gente precisa voltar atrás. Nunca é tarde, sabe? Se seus filhos já são grandes, eles ainda lembram. Então, é importante a gente ter essa decisão. Amém? E, por fim, Salmo 145, versículo de número 13. Salmo 145, versículo de número 13. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Vamos declarar isso todos juntos? 1, 2, 3. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santos em todas as suas obras. Glória a Deus. Então, o último ponto aqui é vivermos cada dia a bondade e favor de Deus. Bondade de Deus, meu irmão, é para mim e para você. A bondade e a misericórdia de Deus, sabe, elas são insuperáveis. A gente erra, a gente quando vê as pessoas errando, a gente tem a tendência de julgar. Deus não. Ele tem a tendência de agregar. Ele libera o perdão, ele fala assim, ó, vem, volta, né? Ele puxa você ali com o cajado dele e faz você fazer parte do reino dele novamente. Então, nunca é tarde para você receber a bondade de Deus e o favor. Favor de Deus é uma coisa maravilhosa, sabe? Se antigamente a gente aprendia que no mundo, assim, a gente ia viver muita situação difícil, o favor de Deus é tão bom que ele te favorece em todas as situações. É no seu trabalho, quando você está ali trabalhando, não tem dificuldade, e Deus coloca o favor dele, você começa a cair na graça do seu chefe, você começa a cair na graça das pessoas, é lógico. Tem sempre um ou outro que vai ser meio arisco com você, né? Mas a maioria, o Senhor faz você encaixar e começar a cair na graça ao ponto das pessoas falarem assim, meu, mas que você tem, né? Por que acontece isso, né? E comigo não? Você não consegue explicar e nem eu também, mas isso é o favor de Deus. É você chegar
num banco, é você chegar para conversar com pessoas difíceis, o Senhor ali, você cai na graça das pessoas. Eu até estava lembrando aqui, de semana passada, o Diaco estava pregando, mas eu estava lembrando de uma situação. A gente estava vivendo aquela crise ali de 2009, né? Vocês lembram, né? Quem estava aqui lembra. Que às vezes você chegava no Hello Work ali, era quilômetros, né? Não era nem metros, o negócio fazia curva lá embaixo. Mas eu lembro que eu trabalhando numa empresa, e a empresa falou assim, ó, vocês vão folgar, era 2 dias por semana. E aí eu conversei com a Pri, eu falei, ó, bom, então vamos procurar cobrir esses dias, que eles estavam pagando 60%. E aí eu comentei ali com o pessoal ali de onde eu trabalhava, falei, acho que eu vou lá no Hello Work. Aí já começou, né? Não vai não, porque eu já fui lá, quilômetros. Mas teve uma alma viva lá, falou, vamos junto então. Fui lá, aí chegou a minha vez, aí eu falei para elas tudo. Eu sei que eu saí dali, e já com uma entrevista, que já era um milagre, né? Porque eu precisava trabalhar só 2 dias. E aí eu fui lá, era um serviço de cabin, né? Aqueles guardinhas de trânsito. E aí eu fui lá fazer a entrevista, falei, olha, eu preciso, mas não é direto, é só desse dia. Ele falou assim, ó, vem quando você quiser, vamos fazer o curso. Então, fizemos o curso. Eu sei que na outra semana eu já estava fazendo nesses 2 dias. Então, o Senhor, ele fez o favor dele acontecer ali, porque as pessoas chegavam ali, rasgando ali o Nihongo e não saía com nada dali, né? Mas, para mim, foi diferente. Para você também vai ser diferente, meu irmão. Se você colocar e crer na bondade de Deus e o favor de Deus, é tudo desse jeito. Tudo que você for fazer, a gente precisa entender isso. Não é porque você tem um visto permanente, não é porque você tem uma nacionalidade que vai ser mais fácil para você. Não vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil se você tiver o favor de Deus. Aí, meu irmão, até com o visto de turista, o Senhor dá um jeito aqui, certo? Mas a gente precisa entender isso, que Deus precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. E a bondade dele começa a tomar conta do nosso coração. Ele começa a favorecer em todas as áreas. Quando a gente fica triste, está lá o Espírito Santo. Não fica triste, não. Vai ter uma saída. Vai ter uma saída para tudo isso. É difícil a gente explicar, sabe? Às vezes a gente vê no meio do povo, as pessoas passando enfermidade, a gente muitas vezes se pergunta, né? Por que Deus não traz a cura de imediato? Essa não é a pergunta que a gente tem que fazer. A gente precisa fazer para Deus, quando o Senhor vai demonstrar o milagre na vida daquela pessoa, sabe? A pessoa que está passando por enfermidade, ela não está com esse pensamento, sabe, de baixa estima. Ela está ali esperando, falando assim, Senhor, quando vai ser o seu milagre na minha vida? Quando o Senhor vai abrir as portas disso? É isso que ela está esperando. Por isso que ela vive ali cada dia, mas a esperança dela não está naquilo que a medicina vai falar, está naquilo que Deus já determinou para ela. E é isso que a gente precisa tomar posse. Humanamente falando, a gente não vai ter resposta. A gente não tem resposta. Tem coisa que a gente fica perplexo, né? Porque tanta tecnologia e as pessoas não têm resposta. Mas Deus, ele tem resposta para tudo isso. Então a gente precisamos enxergar tudo de forma espiritual. Então está passando por um problema? O que diz a palavra a respeito disso? Está passando por uma dificuldade? O que a palavra está dizendo a respeito disso? E depois que nós vimos o que ela está dizendo, a gente precisa tomar posse. Mas toma posse mesmo, meu irmão, porque se é uma enfermidade, a gente pode tomar o texto de Isaías, que é um texto bastante conhecido, né, que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e levou naquele Calvário. Se é alguma coisa financeira, a gente pode declarar também que o Senhor falou que na tenda do justo não haveria falta alguma. Se é para tudo, há um versículo específico, mas não adianta a gente ler. A gente precisa ler e cair no nosso coração. Senhor, para mim é verdade isso. Eu vou tomar posse. Senhor, esse ano foi um ano difícil, mas eu creio que o ano vai ser diferente, sabe? E ter essa oportunidade que a gente vai ter hoje de fazer aqui o nosso presente para Jesus, fazer o voto que a gente vai fazer para o Senhor, né? E crer. O voto, se há uma coisa que mexe assim com Deus, que ele chama a atenção de Deus, é o voto. É o voto, é a entrega. Porque é sacrifício, sabe? Você não tem condições, foi o que eu falei
na semana passada. Você deixa marcado aqui e coloca ali, estabelece um dia. Mas o importante é aquilo que eu falei aqui no terceiro ponto, da gente ter liga aqui dentro. Está todo mundo participando? Participa, meu irmão. O Senhor não está olhando para algo financeiro. Talvez você não tenha condições, tem condições de um valor baixo. Não é isso que o Senhor está olhando. O Senhor está olhando a sua fé em movimento. É isso que atrai um milagre para a sua vida, né? Então, nesses dias, quando a gente vive o favor de Deus, a gente vive oportunidades de sermos abençoados. Quem está buscando aí uma oportunidade de ser abençoado? Amém? Todos nós estamos. Então, hoje é uma oportunidade que teremos, né? Amém, queridos? A gente vai encerrar por aqui. Mas fica com isso no seu coração, sabe? De princípios e legados. Toma posse disso. Coloque em prática tudo aquilo que o Senhor já tem falado ao seu coração, que ministrou ou que confirmou o seu coração. E esses dias, temos aí uma semana aí para o final do ano, mas dá tempo ainda. Dá tempo, né? E o principal, se você não entendeu nada aqui da mensagem, depois você ouve, mas o principal é: errou, se arrependa. Nunca é tarde para se arrepender, sabe? O único momento que vai ser tarde é depois que a gente morrer, que aí não tem mais jeito. Mas enquanto a gente está vivo, nunca é tarde, sabe? E o arrependimento é tão impressionante que ele move o coração de Deus. A Bíblia relata que ele esquece o que a gente fez e ele abençoa. A Bíblia ainda relata mais, que o Senhor, ele restitui 7 vezes mais que o gafanhoto migrador, que o destruidor, ele levou sobre as nossas vidas. Então, se houve esse roubo, o Senhor é capaz de restituir também. Mas a gente precisa tomar posse, não só da bênção, mas do caminho até ela. E hoje faz parte essa palavra aqui também. Amém? Vamos ficar em pé. Coloca a mão no teu coração. Feche seus olhos. Eu vou estar orando aqui, mas se você tem algo que está te incomodando muito, se é uma doença, se é algo que está trazendo dor nesses dias, você vem até aqui na frente que os diáconos vão estar orando por você, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, meu Pai, pela Tua palavra, meu Pai, porque nesses dias nós temos vivido dias, Senhor, onde o nosso coração tem sido confrontado com tantas situações, meu Pai, que trazem, ó Pai, sentimentos de tristeza, Senhor, no nosso coração, meu Pai. São situações que a gente tem orado, tem buscado, que esses meus irmãos que estão aqui, ó Pai, no Teu altar entregando situações difíceis que passaram esses dias, meu Pai. Mas em nome de Jesus, assim como o Senhor declarou, através da Tua palavra, nós declaramos toda a sentença lançada contra o servo e a serva do Senhor, já caída em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos, ó Pai, a direção do Teu Espírito Santo agora, ó Pai. Traz a Tua direção sobre as nossas vidas, ó Pai. Sensibilidade do Teu Espírito, ó Pai, para tomarmos decisões corretas, ó Pai. Sensibilidade do Espírito, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Sensibilidades do Espírito, ó Pai, para receber a cura, para receber a restauração, para receber o milagre, a reversão de toda essa sentença que Satanás colocou, ó Pai. Senhor, que nós possamos ser dependentes, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, recebendo a Tua paz, Senhor, recebendo a Tua cura, recebendo, Senhor, a Tua direção, recebendo, Senhor, os Teus milagres. Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós cremos ou pedimos, segundo o Teu poder que opera em nós, meu Pai. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tem sido viva nesses dias, ó Pai. A Tua igreja, Senhor, tem estado ligada, ó Pai, tem estado ligada com a Tua palavra. A Tua igreja, Senhor, tem buscado ao Senhor nesses dias como nunca, ó Pai, porque nós cremos no milagre do Senhor para esses dias, ó Pai.
Pai. Senhor, habilita as nossas vidas, ó Pai, para nós estarmos também ensinando as nossas gerações, ó Pai, ensinando princípios, deixando legados para elas, Senhor. Então, Senhor, abençoa as nossas vidas, ó Pai, para nós fazermos conforme a Tua vontade, Senhor, para nós fazermos, ó Pai, conforme aquilo que o Senhor colocou no nosso coração já, ó Pai, segundo a Tua palavra, Senhor. E Espírito Santo, nós damos liberdade ao Senhor, meu Pai, liberdade, ó Pai, para trazer direção em todos os momentos, ó Pai, para levar no momento, ó Pai, que nós estivermos levando a palavra, Senhor, para outras pessoas, ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. E nós queremos, Senhor, estar sensíveis às mudanças que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, não fazer promessa, não ver coisas tão longínquas, ó Pai, mas nós queremos pensar no amanhã. Senhor, o que o Senhor tem para amanhã, ó Pai, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse adolescente, desse jovem, ó Pai. É isso que o Senhor tem para esses dias, ó Pai. Então derrama da Tua bênção, e nós declaramos a Tua bênção também sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu passar aqui. Muito obrigado também, Senhor, pelo Teu sacrifício ali na cruz. Muito obrigado pelo Teu nascimento, ó Pai, naquele dia, naquela manjedoura. Muito obrigado por fazer parte na nossa vida. Muito obrigado pela Tua salvação, Senhor. Muito obrigado por ter escrito o nosso nome no livro da vida, ó Pai. E muito obrigado, ó Pai, por fazer parte da Tua família, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.